Boa noite para todos, graça e paz. É uma alegria, um privilégio, uma honra recebê-los aqui nessa noite, e recebemos vocês em nome da Igreja Presbiteriana Nacional, que nos hospeda aqui nessa noite, e teremos esse concerto da esperança com a pianista, concertista Julie Lowe. Para você conhecer um pouco da sua biografia, na última página do programa que você recebeu, você tem aí algumas informações sobre sua trajetória, sua formação como pianista, e não precisa repetir. Eu queria apenas, para apresentá-la, fazer isso de uma forma mais pessoal. A Julie é uma querida amiga nossa, minha, da minha esposa, dos nossos filhos. Quando fomos para o Canadá em 1991, ela foi a nossa primeira amiga de verdade, a primeira pessoa que nos recebeu com carinho, com afeto. Ela nos levou para a casa da sua família. Tivemos ali a oportunidade de conhecer a igreja na qual ela frequentava naquela época, uma igreja presbiteriana chinesa, que ficava perto de casa e que havia começado, poucos meses antes da nossa chegada, um culto em inglês. A Julie é canadense, de segunda geração de chineses no Canadá, e uma pessoa comprometida como uma discípula de Jesus Cristo, que tem procurado servi-lo através da sua arte, através do seu trabalho. Isso nos inspira muito, porque no final falaremos rapidamente sobre o Vocatio e o Centro Cristão de Estudos. Mas esse é um programa que é apoiado aqui em Brasília pelo Centro Cristão de Estudos, pela Igreja Presbiteriana Nacional e pela Igreja Presbiteriana de Brasília. Ela já se apresentou em Manaus e no interior do Amazonas, já passou por Belém, chegou aqui anteontem. Amanhã ela segue para Presidente Prudente e depois terminará a sua jornada na capital de São Paulo. Toda a vinda dela, o seu trabalho é apoiado por uma missão japonesa, uma missão que trabalha com a evangelização de imigrantes japoneses na América Latina e na América do Norte, e com uma outra organização canadense, a Hope to Offer. Essas duas organizações deram todo o apoio, todo o suporte financeiro, logístico, para a vinda dela no Brasil. Ela já esteve em vários outros países da Europa, e essa é a primeira vez que ela vem à América Latina, ao Brasil em particular. Então, é um desejo antigo, já havíamos nos encontrado várias outras vezes, ela sempre demonstrou o desejo de estar aqui entre nós. Esse é um concerto, como foi intitulado, um concerto que fala de esperança, junto com a apresentação dela de alguns dos mais renomados compositores da história da música clássica. Ela trará também sua história, seu testemunho de esperança e da fé em Jesus Cristo. Okay? Ela será traduzida pela Márcia Beato. Logo, logo nós a chamaremos, mas antes eu queria convidar o pastor Navarrete para dar as boas-vindas em nome da igreja e nos dirigir a Deus em oração. Desejo que vocês fiquem muito à vontade, se sintam na casa do Pai, essa também é a tua casa, e que no momento em que a Julie estiver louvando o Senhor com os dons e talentos que ela recebeu, que a gente possa ver a glória de Deus sendo manifestada através da vida dela e na vida de cada um daqui dos presentes. Sejam muito bem-vindos a todos. Sinto a presença
de Deus. Eu gostaria da gente orar para a gente iniciar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada um aqui presente, ó Pai. Que durante esses minutos, Senhor Deus, que passaremos aqui, que possamos ver a Tua bondade, que possamos ver, Senhor Deus, sentir a Tua paz, Senhor Deus, e que a Tua glória possa ser manifestada aqui, Senhor Deus, através da vida da Tua serva. Abençoe a cada um de nós, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a vida da Julie, que o Senhor possa estar usando profundamente, ricamente, através dos seus dons, através das palavras e do testemunho que será dado. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. No programa que vocês receberam tem alguns extratos breves sobre a vida de alguns desses compositores. Enquanto ela estiver falando, você pode passar os olhos, e queremos solicitar a todos que desliguem os seus celulares. Se você acha que está desligado, dê uma conferida, porque há uma grande possibilidade de não estar desligado. Então, desligue o celular. E nós teremos, no meio do programa, um pequeno intervalo de 10 minutos apenas, para você se levantar, ela poder descansar rapidamente, e nós retomaremos o programa logo depois, ok? Então, vamos receber a Julie com uma salva de palmas. E queria convidar a Márcia também, por favor, Márcia. Tem água ali do lado, tá?
Boa noite. Well, considering a scherzo is a musical joke, did that sound very funny to you? Considerando que o scherzo é para ser uma espécie de piada musical, esta peça que eu toquei soa engraçada para você? Jokes are supposed to be humorous, lift our spirits, and put us in a good mood, right? As piadas devem ser engraçadas, levantar o nosso ânimo e nos deixar de bom humor, certo? Kind of like life. Como a vida. Isn't life supposed to be of happy moments, enjoyable laughter with family and friends? Or how about even just fair? A vida não deveria ser feita de momentos agradáveis, risadas com a família e os amigos, ou pelo menos ser justa. I mean, if we're good people at heart, shouldn't that count for something? Afinal, se nós somos pessoas de bom coração, isso não deveria valer de alguma coisa? Well, unfortunately, as many of you know, life isn't always easy. Infelizmente, como muitos de vocês sabem, a vida nem sempre é fácil. Things happen to us that we did not expect, and therefore we couldn't prepare for. Há coisas que nos acontecem que não esperávamos e, portanto, não podemos nos preparar para elas. Such was the case for me when, after 15 years, my husband suddenly announced that he wanted out of our marriage. Foi isso que aconteceu comigo, quando, depois de 15 anos, meu marido, de repente, anunciou que queria terminar o nosso casamento. There was nothing comparable to the pain of watching the effect of our broken family on our two young sons, whom I love second only to God Himself. Não há nada comparável à dor de ver o efeito dessa família quebrada nos nossos dois filhos, a quem eu amo acima de tudo, abaixo apenas de Deus.
Then in 2015, upon returning from a concert tour in Germany, I was unexpectedly diagnosed with invasive breast cancer. E depois, em 2015, ao voltar de uma turnê na Alemanha, fui inesperadamente diagnosticada com um câncer invasivo de mama. Have you ever been hit with an unforeseen, life-changing event? Você já teve que se deparar com uma situação assim, imprevista e difícil? Maybe you've experienced the betrayal of a friend. Talvez você tenha sentido a traição de um amigo, The failure of an exam that you thought you had aced. não conseguir passar numa prova que você pensou que tinha conseguido passar, The jolt of an unexpected job dismissal. o choque de ser despedido do emprego de uma hora para outra, The news of a life-threatening illness. a notícia de uma doença fatal, Or even the tragic loss of a beloved family member or friend. ou até mesmo a perda trágica de um amigo amado ou de alguém da sua família próxima. Whatever the situation, sometimes it seems like we're at the butt end of some cosmic joke, as if there was some sort of hidden camera out there videotaping our reactions to the situations that we find ourselves in. Seja qual for a situação que você tenha enfrentado, para mim, às vezes, parece que nós estamos no meio de uma piada cósmica, como se houvesse alguém com uma câmera escondida filmando as nossas reações frente às situações em que nos encontramos. Just ask Beethoven. É só perguntar a Beethoven. In this, his last movement of his Appassionata Sonata, you can hear the anguish that he felt as his hearing was fading daily. Neste último movimento de sua sonata Appassionata, você pode discernir a angústia que ele sentia ao perceber que ele estava perdendo a sua audição dia após dia. He poured his heart into his music, hoping against hope for a cure, a way out of his nightmare. But things only got worse until he was completely deaf. Ele derramou todo o seu coração na música, esperando contra todas as possibilidades por uma cura, uma saída para o seu pesadelo. Mas as coisas só pioraram, até que ele ficou completamente surdo. And yet, I believe that it was exactly because of this tragedy, which personalizes Beethoven's music and elevates it to a level incomparable to almost any other composer before or since. No entanto, eu acredito que foi justamente por causa dessa vida tão trágica que a música de Beethoven ganhou uma personalidade tal que ele está num nível incomparável a quase qualquer outro compositor, antes ou depois dele.
There have been many unjust comparisons between our next composer, Schubert, and his idol, Beethoven, with Beethoven always getting the upper hand. Tem havido muitas comparações injustas entre o nosso próximo compositor, Schubert, e Beethoven, o seu ídolo, e sempre com Beethoven levando vantagem. There's been criticism, almost to the point of ridicule, that Schubert's simple, beautiful, lyrical compositions are somehow more feminine, and they pale beside the dramatic power of Beethoven's more masculine works. Há críticas, chegando às vezes quase ao ponto de ridicularizar Schubert, dizendo que suas composições simples, belas e líricas são de alguma forma mais femininas, inexpressivas, comparadas com o poder dramático das obras mais masculinas de Beethoven. Yet both composers have earned an undisputed and well-deserved place in music history in their own right. No entanto, ambos os compositores fizeram jus e conquistaram um lugar indiscutível e merecido na história da música. Have you ever felt unappreciated or unfairly judged? Você já se sentiu desprezado ou julgado de forma injusta? Sometimes the people closest to us have the capability to hurt us more deeply than they know and far more reaching than they deserve. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que têm a capacidade de nos machucar mais profundamente do que às vezes percebem e muito mais do que mereceriam poder fazer. For most of my life, I was told that someone else was better than I was in just about any department. Durante praticamente toda a minha vida, sempre me encontrava numa situação em que sempre havia alguém melhor do que eu em qualquer área. In music, Na música, in academics, na universidade, in sports for sure, nos esportes, com certeza, and even in Christianity, e até mesmo no cristianismo, or just plain life in general. ou simplesmente que eu não sabia viver a vida comum. I used to think that if I had a clone, she'd somehow be better at being me than I was. Eu às vezes tinha a impressão que se eu tivesse um clone, esse clone saberia viver melhor do que eu. Of course, my divorce only magnified those feelings of unworthiness, but to be honest, it wasn't all my ex's fault. É claro que o divórcio só ampliou esses sentimentos de desvalor, mas para ser sincera, não foi tudo culpa do meu ex-marido. That was just part of a lifetime of dealing with people who couldn't seem to value me as a person. Aquele foi apenas mais um episódio numa vida inteira, lidando com pessoas que pareciam não conseguir me valorizar como pessoa. Have you ever felt like that? Você já se sentiu assim? In those times, it's imperative that we see ourselves in the light of the one person whose opinion of us matters more than any other. Nessas horas, é fundamental nós nos vermos à luz da única pessoa cuja opinião sobre nós realmente importa. We need to know that it's God who determines what we're worth. Precisamos saber que é Deus quem determina o nosso valor. And I've got great news for you. E eu tenho boas notícias para você. He says that we are worth the crucifixion and resurrection blood of his only Son. Ele nos diz
que nós valemos o sangue da crucificação e a ressurreição de seu único Filho. One of the best illustrations I can give you of this is from the senior pastor of my church, Reverend Dr. Ken Shigematsu. Uma das melhores ilustrações do que eu quero transmitir a vocês vem do pastor titular da minha igreja em Vancouver, o Dr. Ken Shigematsu. Suppose I gave you this $500 Monopoly play money. Imagine que eu entregasse para você esse pedacinho de papel aqui, que representa uma cédula de $500. And you crumpled it up. Isso é do Banco Imobiliário. Imagina que você amassa esse papel. Well, I just simply throw it away in the trash. Bom, eu simplesmente pegaria esse papel e jogaria fora. However, Entretanto, if I substituted this 100 real bill for that play money, se ao invés daquele papelzinho ali, eu fizesse o mesmo com esta nota de R$100, and you crumpled it up, se você esmagasse e amassasse essa nota, spat on it, se você cuspisse na nota, or stomped on it, se você jogasse no chão e pisasse em cima, I just pick it up and save it. eu simplesmente pegaria a nota de volta e guardaria. Why? Por quê? Because the Central Bank of Brazil, which issued it, says it's still worth 100 real, no matter what you do to it. Porque o Banco Central do Brasil afirma que esta nota continua valendo R$100, não importa o que você faça com ela. Now, if you substitute yourself for this bill, Agora, coloque-se no lugar desta nota de R$100. I hope you can understand that even if life events may shake you, Eu gostaria que vocês compreendessem que mesmo que os acontecimentos da vida pareçam esmagar você, friends betray you, mesmo que amigos o traiam, cuspam em você, or when people tell you you're nothing, ou quando alguém te diz, você não vale nada. God, your maker, looks at you and says, Deus, o seu Criador, olha para você e diz, you are worthy. você é valioso, You are valuable. você é digno, You are important. você é importante. And you are cherished by the God of this universe. E você é amado pelo Deus deste universo.
Nós teremos então um curtíssimo intervalo. Se você não precisa sair, só fique em pé e cumprimente alguém do seu lado. E dentro de, no máximo, 10 minutos, nós retomaremos o concerto.
You know, there's times when life can be very, very difficult. Vocês sabem que há momentos em que a vida pode ser muito difícil. 2009 was one of those years for me. Para mim, o ano de 2009 foi assim. Began with the death of my mother-in-law, and then went on to the announcement from my ex that he did not love me anymore. Começou com a morte da minha sogra e depois com o anúncio do meu ex-marido de que ele não me amava mais. 5 days after breaking the news of our divorce to our sons, he lost his job. And being Canadians without a green card, we were suddenly forced to leave the Seattle area and return to Vancouver within 6 weeks with an anguished teen and a crushed preteen. 5 dias depois de dar a notícia aos nossos filhos do divórcio, ele perdeu o emprego. E, sendo canadense sem um green card, que é o visto permanente, fomos obrigados a deixar Seattle e retornar a Vancouver em apenas 6 semanas, levando conosco um adolescente angustiado e um pré-adolescente arrasado. Next came the financial shock when my ex charged hundreds of dollars onto my credit card and then cleared our bank account, leaving our sons and me with virtually nothing for almost a year. Em seguida veio o choque financeiro, quando o meu ex sacou centenas de dólares do meu cartão de crédito e deixou zerada a nossa conta bancária, deixando nossos filhos e a mim praticamente sem nada por quase um ano. It was so difficult to find piano students to teach during a recession after being out of the country and workforce for 9 years for the benefit of my husband's career. Foi muito difícil tentar encontrar alunos para ensinar piano, pois estávamos durante uma recessão e eu havia passado 9 anos fora do país, fora da força de trabalho, simplesmente apoiando a carreira do meu marido. Then there was the emotional roller coaster of dealing with the false accusations from those closest to me that this divorce was somehow my idea and that my actions were not Christian. E ainda havia a montanha-russa emocional de lidar com as falsas acusações das pessoas mais próximas, que diziam que esse divórcio devia ser de alguma maneira alguma coisa minha, uma ideia minha, e que as minhas ações não eram cristãs. Rather than giving me the benefit of the doubt,
they question the very authenticity of my faith. If I truly believe that God hates divorce, why was I going through one? Em vez de me darem o benefício da dúvida, questionaram a autenticidade da minha fé. Diziam, se eu realmente acreditava que Deus odeia o divórcio, por que eu estava passando por um? However, by far the most difficult of all this was seeing its toll on our two young sons, uprooting them from the only home that they had never known, leaving behind our beloved church family and our neighborhood friends. No entanto, de longe, a parte mais difícil foi ver o preço pago pelos nossos 2 jovens filhos. Eles foram arrancados do único lar que eles tinham conhecido, foram obrigados a deixar para trás a querida família da igreja e amigos da vizinhança. It was excruciating trying to help them adjust to new school systems where no one cared if you knew the capitals to the 50 states, but they were surprised you didn't know the capital of your own province was Victoria. Foi muito penoso tentar ajudá-los a se adaptarem ao novo sistema escolar, onde ninguém se impressionava porque você conhecia as capitais dos 50 estados americanos, mas ficavam muito surpresos quando descobriam que você não conhecia a capital de sua própria província, que era Victoria. And all the while, all they could think of was the pain of their parents not being together and how they had to be shuffled back and forth between 2 residences, often leaving their clothes at one place and their homework at another. E o tempo todo eles ficavam pensando na dor de seus pais, que não estavam mais juntos, e se perguntando por que eles tinham que ser arrastados de um lado para outro, entre 2 casas, muitas vezes esquecendo o dever de casa em um lugar e as roupas em outro. Being the only safe person that they could vent to, I often took in their pain so that they could find some kind of emotional release from all that they were being subject to, but that only perpetuated the notion that I'd managed to let everyone down yet again. Como eu era a única pessoa em que nossos filhos podiam confiar para desabafar, eu pude sentir plenamente a dor deles e procurei lhes dar alívio emocional. Mas a sensação que eu tinha era de que, mais uma vez, eu estava decepcionando todo mundo. While the idea of suicide had occasionally crossed my mind when I was younger, the thought of ending my life now came up very many times. Embora a ideia do suicídio tivesse me passado pela cabeça de vez em quando eu era jovem, agora essa ideia voltava com muito mais força. Life had simply become too much to handle. A vida se tornara simplesmente insuportável. Overwhelmed, I'd cry out, "Oh God, just take me home. I can't take this anymore and I just want to be with you." Sentindo-me derrotada, gritei: "Ó Deus, por favor, leve-me a casa. Eu não aguento mais essa vida, só quero estar contigo. Mas se eu tiver que viver outro dia, Jesus, por favor, me ajude." So I returned to my Bible and I prayed that God would show me how Jesus handled his difficult situations. Então, eu me voltei novamente para a Bíblia e pedi a Deus que me mostrasse como foi que Jesus lidou com as situações difíceis da vida dele. And the first revelation was that none of Jesus' disciples were of his immediate family. A primeira coisa que Deus me revelou é que nenhum dos discípulos de Jesus vinha de sua família imediata. In fact, when asked and told that his mother and brothers were out looking for him, Jesus answered, "Whoever does the will of God
is my brother and sister and mother. Inclusive, numa certa ocasião, quando lhe disseram que a sua mãe e seus irmãos estavam procurando por ele respondeu: aquele que faz a vontade de Deus é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Those whom Christ chose to walk with him were not necessarily blood relatives. Aqueles a quem Cristo escolheu para andar com ele não eram necessariamente de sua família de sangue. And I began to see that God could use anyone to help me, not just my family. E eu comecei a perceber que Deus poderia usar qualquer pessoa para me ajudar, e não apenas a minha família próxima. Then, when the disciples deserted Jesus at his darkest hour, God showed me that no one is immune to the effects of betrayal, not even our Savior. E depois, quando li sobre como os discípulos abandonaram a Cristo na sua hora mais difícil, Deus me mostrou que ninguém está imune aos efeitos da traição, nem mesmo Jesus. You know, people can claim all kinds of allegiance, but when the chips are down, if the closest friends of God are going to abandon his son, it's safe to assume that anyone can abandon me too. As pessoas podem afirmar que são leais e prometer serem fiéis, mas quando as coisas não vão bem, se até os amigos mais próximos de Deus abandonaram o seu filho, podemos concluir que qualquer um pode nos abandonar também. And lastly, I noticed that Jesus handpicked Judas to be one of the 12 disciples, not because he didn't know what Judas was capable of in his betrayal, but on the contrary, Judas was chosen for that very reason. Por fim, eu percebi que Jesus escolheu Judas a dedo como um dos seus 12 discípulos. Não porque ele não soubesse do que Judas era capaz, da sua traição, mas pelo contrário, Judas foi escolhido por justamente esta razão. Christ knew the character and the heart of this disciple, but also the fact that in order for Jesus to get to the cross, be crucified for our sins, and then show his resurrection power, Judas was the key. Cristo conhecia o caráter e o coração desse discípulo, mas também sabia que para chegar à cruz, ser crucificado por nossos pecados e assim mostrar seu poder da ressurreição, Judas seria uma pessoa-chave. That was the turning point in my darkness. Este foi o ponto de virada na minha escuridão. I could allow the events of my life to sever my relationship with God. Eu poderia permitir que os eventos da minha vida me interrompessem o relacionamento com Deus. And perhaps I'd even be justified in that decision, given all I'd gone through. E dado tudo que eu tinha passado, talvez eu até pudesse justificar essa decisão. But my justification wouldn't actually change anything. Mas, na realidade, a minha justificativa não mudaria nada. Could it possibly be that the trials I was going through were exactly the Judas events that I needed in order to give over my shattered and broken life, as it now stood, to Jesus, so that God could resurrect his life within me anew? Fiquei pensando se as provações pelas quais eu tinha passado não seriam justamente esses eventos do tipo Judas, de que eu precisava para entregar a minha vida despedaçada e quebrantada a Jesus, para que Deus pudesse ressuscitar sua vida dentro de mim novamente? I chose to believe yes. Eu escolhi acreditar que sim.
God allowed his son to be unjustly crucified for me. Deus permitiu que o seu filho fosse injustamente crucificado por minha causa, For all my sins por todos os meus pecados and all those committed against me. e por todos os pecados cometidos contra mim. He will not allow anything to negate what Jesus went through on my behalf. Deus não permitirá que nada anule aquilo que Jesus passou em meu lugar. When he raised his son up from the pits of hell, he proved that there is absolutely nothing that he cannot and will not do in order to raise me up from my hell as well. Quando Deus resgatou o seu filho das profundezas do inferno, ele provou que não há absolutamente nada que ele não possa ou não queira fazer para me tirar do inferno e me dar a sua vida ressurreta. Because now I have his resurrected life within me. Porque agora a vida ressurreta está dentro de mim. If you imagine your life to be like this plastic straw, Se você imaginar que a sua vida é como esse canudo de plástico, you can see how flimsy it is and how it moves whenever I bend it. você pode ver como ele é frágil e como ele se dobra quando eu o amasso. However, when I put this steel rod inside, no matter how I try, I cannot bend or break it. Entretanto, quando eu coloco essa peça de metal dentro do canudo, por mais que eu tente, eu não consigo dobrá-lo. That's kind of what it means to have the resurrected life of Christ within you. E é mais ou menos isso que significa ter a vida ressurreta de Cristo dentro de você. Circumstances and people can try to break you, As circunstâncias, as pessoas podem tentar quebrar, destruir você. but when you have the resurrected life of Christ within you, you have the strongest core possible. Mas quando você tem a vida ressurreta de Cristo dentro de você, você é inabalável. All the love, peace, and joy that belong to God are now yours. Toda a paz, o amor e a alegria que pertencem a Deus agora podem ser seus também. This is the life that God meant for you to live, and you can begin to live this life tonight. Esta é a vida que Deus sempre quis para você e você pode começar a vivê-la agora mesmo. Now, I don't know what you've gone through in your life, Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Tolstoy said, all happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. Tolstói escreveu: todas as famílias felizes são parecidas, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. But there is one God who has this message for you. Mas existe um Deus que tem esta mensagem para você. He sees you. Ele vê você, He knows you. ele te conhece And he loves you e ele te ama, all the way to the cross. chegando a ponto de ir à cruz. And he wants to guide you through this life that he's given you, E ele quer guiá-lo nesta vida que ele próprio te deu, from earth into eternity. desde agora na terra até a eternidade. Throughout history, millions have found life's hope, meaning, and joy on their journey with Christ. Ao longo da história, milhões de pessoas encontraram a esperança, o significado e a alegria da vida em sua jornada com Cristo. One of them was Johann Sebastian Bach. Um deles foi Johann Sebastian Bach.
This Christian composer was well acquainted with the pain of death and sorrow, but he never lost sight of his Lord and Savior. Este compositor cristão estava muito bem familiarizado com a dor da morte e da tristeza, mas nunca perdeu de vista o seu Senhor e Salvador. His faith that Jesus was with him every moment gave him life and a hope that inspired him in his music. A sua fé de que Jesus estava com ele a cada momento deu-lhe vida e uma esperança que o inspirou em sua música. You know, my life has not always been easy, but I'm constantly amazed at God's incredible grace to me. Minha vida nem sempre foi fácil, mas estou sempre impressionada com a incrível graça de Deus para comigo. In Him, I have found a strength and a perspective which have allowed me not just to survive, but to live my life
with the powerful joy, peace, and wholeness which will never be found elsewhere. Nele eu encontrei uma força e uma perspectiva que me permitiram não apenas sobreviver, mas viver a vida com imensa alegria, paz e plenitude que eu jamais encontraria em outro lugar. If you would like to have this security in your life, Se você gostaria de ter essa segurança na sua vida, there are pastors and leaders here today who will be with me at the front after tonight's concert, who will be ready to address your questions and to pray for you. há pessoas aqui hoje, aqui na frente, pastores e eu também, que estaremos prontos para responder as suas perguntas e orar por você. Thank you so much for permitting me to share this hope with you tonight. Muito obrigado por me dar esta oportunidade de compartilhar a minha esperança com você. Obrigada e que Deus abençoe todos vocês.
Queria convidar o pastor Navarrete para vir aqui à frente. Antes dele encerrar com a oração e a bênção, queria rapidamente apresentar o nosso programa do Centro Cristão de Estudos, que temos trabalhado aqui em Brasília, com 2 programas. O primeiro deles é o Vocatio, que tem procurado formar profissionais cristãos, ajudando-os a integrar a fé com o trabalho e a cultura. Temos a tendência de pensar que somente pastores ou missionários são pessoas vocacionadas, chamadas, mas isso não é assim. Principalmente desde a Reforma, nós aprendemos que todos nós, somos vocacionados e chamados, e onde quer que nós nos encontremos, temos que responder ao senhorio de Cristo, procurando compreender o significado da graça comum para o bem comum. Como que nós podemos contribuir com a transformação da nossa sociedade. Então, o Vocatio são cursos que temos oferecido aqui atrás no Mackenzie, de março a junho, agosto a novembro. E esses cursos acontecem num final de semana, e além dos cursos com professores que, alguns vindo de fora, outros aqui do Brasil, que procuram dar essa formação que ajuda o profissional cristão a entender o seu chamado e a sua vocação. Durante o próximo semestre, nós teremos agora em agosto o nosso primeiro módulo com o Davi Lin e a Karen Bomilcar, com o tema Jesus Cristo é o Senhor do Corpo, sobre sexualidade, saúde, relações humanas, os problemas de abuso dentro do ambiente profissional. Ambos são psicólogos. O Davi terminou seu doutorado agora, estudando a obra de Agostinho e o conceito de pessoa na obra de Agostinho, e os dois fizeram teologia, mestrado em teologia no Regent College, no Canadá. Depois teremos o Ziel Machado, que estará conosco com esse tema, servindo a Deus no exílio. O que é que significa servir a Deus dentro de um ambiente que é hostil à fé cristã? Como Daniel serviu na Babilônia, como Esther serviu no mundo dela, numa corte completamente pagã, e vários outros, como José no Egito fez. O que é que significa servir a Deus no trabalho que cada um desempenha dentro de um cenário que é hostil à fé cristã? E em outubro nós teremos o Flávio Américo, pastor presbiteriano, historiador, que irá falar sobre história, escatologia e transformação social. E em novembro teremos o André Freitas, que terminou seu mestrado em teologia, jornalista, professor, que irá falar sobre o poderoso e o todo-poderoso e a presença cristã no cenário político. Então, são cursos que nos ajudam a formar uma mente capaz de lidar com as realidades do dia a dia, entendendo que somos chamados por Deus para atuar exatamente naquele lugar onde nós estamos promovendo a sua glória e o bem comum. Nós temos também o Emaús, que é um programa de formação espiritual. São 2 anos, com 6 retiros nesses 2 anos, 3 em cada ano, onde procuramos contribuir com uma formação mais profunda e pessoal da fé cristã. São encontros onde a prática da oração, do silêncio, das disciplinas espirituais nos ajudam a ter uma compreensão mais profunda e mais pessoal do sentido da nossa fé. Então, esses são os programas. Ali atrás, numa mesa, o André, a Ana estarão lá, caso você queira receber informações, participar de algum desses programas, por favor, deixe o seu contato, será um prazer para nós comunicar com você isso. Antes
do pastor nos despedir com a bênção, eu gostaria, imagino que a grande maioria aqui já está sabendo e acompanhando, mas o reverendo Obedes, pastor dessa igreja, e a sua esposa Inês sofreram um acidente agora, poucos dias atrás, ainda estão tratando das consequências graves desse acidente. Graças a Deus, até aqui Deus tem abençoado ambos com a recuperação e boa cirurgia. Então eu gostaria que nós curvássemos nossas cabeças mais uma vez e vamos interceder por eles e colocá-los mais uma vez nas mãos e na presença do nosso Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso e justo. É sempre assim. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas ou conflitos ou acidentes que enfrentamos na vida, o Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje e assim será eternamente. E é nas tuas mãos, ó Deus, que nós mais uma vez colocamos a saúde, a recuperação, o tratamento e todas as providências necessárias sobre a vida do reverendo Obedes e da sua esposa Inês. Ó Deus, rogamos-te que sejas misericordioso com eles, não só consolando-os, ó Deus, mas aliviando suas dores, dando-lhes, ó Deus, segurança e paz no coração, abençoando todos os profissionais que cuidam deles nessa hora, dando-lhes sabedoria, discernimento, para que façam o seu trabalho para o bem deles, para a nossa alegria e para a tua glória. Tome-os, ó Deus, nas tuas mãos e todos aqueles que estão com eles, seus filhos, toda a família, que o Senhor guarde-os em perfeita paz. É o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Deus é o Senhor da história e Deus pode mudar a história da sua vida. Se você deseja conhecer mais desse amor de Deus, você está convidado a comparecer aos domingos. Nesse próximo domingo nós temos culto 9h30 da manhã e culto às 19 horas. Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês. Obrigado, pastor Ricardo. Thank you, Julie. God bless you. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela visita de todos aqui. Obrigado por esses momentos de louvor e adoração ao Senhor. E obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos observar, perceber a tua glória presente nesse lugar. E principalmente, Senhor Deus, o teu amor, Senhor Deus, podemos sentir. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da irmã Júlia. Esteja abençoando e usando poderosamente a vida da tua serva, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, e guarda-nos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua igreja e sobre toda a face da terra. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, e Deus os leve em segurança.